Moisés e o Mar Vermelho. Assim que Faraó deixou o povo ir, os filhos de Israel partiram com pressa para deixar o Egito. Eles levaram consigo todos os seus pertences, mais o ouro e a prata e os presentes que os egípcios lhes haviam dado. Deus não os conduziu ao longo da estrada costeira, em direção às terras onde os filisteus viviam. Isso poderia ter levado a uma batalha contra os duros filisteus, para a qual Deus sabia que os escravos libertos não estavam preparados. E muitos poderiam ter fugido de volta para o Egito. Em vez disso, ele os conduziu pelo deserto, junto ao Mar Vermelho. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante toda a noite, Deus os conduzia numa coluna de fogo para os iluminar. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Por fim, Deus os conduziu à costa do Mar Vermelho, onde acamparam. Enquanto isso, tal como Deus havia avisado a Moisés, Faraó e os egípcios mudaram de ideia e queriam os filhos de Israel de volta como seus escravos. Faraó entrou em seu carro e reuniu todas as suas tropas e 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, para perseguir os hebreus em fuga. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Você nos trouxe para o deserto para morrer? Eles reclamaram a Moisés. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Não temais, respondeu Moisés. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Diga ao povo para avançar em direção ao Mar Vermelho, disse Deus a Moisés. Então segure seu cajado bem alto e estenda sua mão sobre o mar para dividi-lo, para que eles possam cruzá-lo em terra seca. Moisés obedeceu. Os filhos de Israel observaram como a coluna de nuvem que os guiava se movia entre eles e os perseguidores egípcios. E a nuvem era trevas para os egípcios, e para os filhos de Israel clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximaram uns dos outros. Naquela noite, eles estavam na luz e os egípcios nas trevas. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e tentaram persegui-los, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Mas Deus tirou-lhes as rodas dos seus carros, e não conseguiam controlá-los, e houve confusão entre as tropas. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós, gritaram os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Moisés e todos aqueles que escaparam cantaram um cântico sobre o seu resgate para agradecer a Deus, e começava assim: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou.
Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela para comemorar. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Os filhos de Israel se viram em uma posição muito difícil. O mar vermelho na frente e os egípcios atrás. Não tinham para onde correr. E humanamente não tinham como escapar ou vencer. Mas foi exatamente como Moisés disse. Eles só tiveram que ficar parados e ver o livramento do Senhor, porque Deus pelejou por eles. Podem haver muitas situações na vida em que nos veremos como os filhos de Israel. Talvez não necessariamente ameaçados de morte, mas em uma situação que pareça não ter solução. Passando por uma dificuldade da qual não vemos saída, enfrentando um problema que não podemos resolver por nós mesmos. Mas nós que somos filhos de Deus por fé em seu Filho amado Jesus Cristo, nunca precisamos ou devemos nos desesperar. Podemos confiar nele, devemos entregar tudo a ele e ficarmos parados, quietos, só esperando e observando o livramento do Senhor e o cuidado dele em nossas vidas. E nestas horas, também como os filhos de Israel fizeram, devemos ser gratos e louvar e engrandecer ao Senhor. O maravilhoso capítulo 8 do livro de Romanos fala de nossa posição como filhos de Deus. Nos mostra o que Cristo fez e faz por nós. Começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. E no meio há versículos maravilhosos que nos falam do amor e do cuidado do Senhor pelos seus filhos, como estes. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E tantos outros. Quando pertencemos ao Senhor, não precisamos temer. Temos que aprender a confiar nele, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não importam as circunstâncias, pois ele tem todo o poder e o melhor, ele nos ama e cuida de nós. A vitória já é nossa. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 37.